Não é que o Senhor o use, pois disso eu tenho total certeza e convicção, mas é para que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos aguçados a ouvir a tua voz. Papai querido, fala conosco, porque quando o Senhor fala, nossa alma se fortalece e saímos uma vez mais do que vencedores. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Mike. A gente se parece, varão. Acho que a gente é meio parecido. Eu sou um pouco melhor, mais bonitinho. Mas... Você tem a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém? Como é bom estar aqui, pode se assentar, para não dar varize nas pernas. Como é bom estar aqui na presença de Deus, juntamente com os irmãos por mais uma vez. Essa é a 11ª vez que eu venho aos Estados Unidos da América. E eu acho que dessas 11 vezes que eu vim, talvez as 7 ou 8 vezes, ou 6, eu tenha estado aqui nessa igreja. O pastor Wellington tem sempre me recebido com muito amor, carinho. Também quero agradecer a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão, na direção, bem representando o servo do Senhor e também representando esse ministério. A todos os irmãos, eu percebi que o ministério de louvor cresceu, né? Está crescendo, eu estou ficando feliz por ver a evolução dessa igreja e tantos jovens aqui na presença do Senhor. Amém? Antes de eu começar a pregar também, eu preciso falar de 2 amigos que aqui estão. Um deles é o Felipe Lemos. É difícil pregar na frente dele, é um grande exegeta e expositor da palavra de Deus, e é um homem que eu respeito e que é um amigo também. Eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Não fico olhando muito não, que fica difícil pregar na tua frente, ô glória. E o outro é o Vinícius. O Vinícius Ferronato, ele tem esse nome de gente rica. Ele é uma bênção e ele me recebe na casa dele. E o bom é que quando a gente está na casa dele, juntamente com o Lemos e com os outros profetas, eles fazem, vira e mexe assim, um churrasco, dentro de casa, num apartamento. E aí tem um negócio de, aqui toda casa tem um sensor de fumaça. E toda vez ele tem que pegar a toalha e tem que ficar abanando assim para sair. Mas a gente vai para cima assim mesmo, irmão. Né? Ô glória. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida dele. O Vinícius é um homem que tem uma biblioteca muito grande, né? Tem um leque muito grande de livros. E eu gosto de ir lá porque sempre quando a gente vai lá, eu vou lá na casa dele, a gente conversa de Bíblia. Tem noção? Quer ficar falando de palavra de Deus? De Bíblia. Eu estava meio que em cima do muro, por causa dele eu me tornei pós-tribulação. Me deu ajuda, né? Me empurrou. Mas deixa isso quieto. Mas é muito bom tê-lo aqui. Amém? Tá fracão. Amém? Glórias a Deus. Eu quero pregar subordinado ao texto. Eu acredito que seja até uma falta de respeito um culto com tema e nós pregarmos em um outro tema. Até porque, claro que Deus faz o que quer num culto que é dele, mas eu acredito que alguém que escolheu esse tema orou, pediu a Deus, se santificou e está introduzido dentro daquilo que a igreja necessita. Amém ou não amém? Pode haver sim um dia, de repente, de Deus mudar uma mensagem, mas isso é uma exceção. E quando Deus, irmão, quando você ouvir um crente, um pregador falando assim, ó, Deus mudou a mensagem, tem que acontecer um negócio sobrenatural, porque senão, tem que ser, né? Porque Deus quando muda alguma coisa, tem que ser. Abra lá, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8, é o texto do tema, não é isso? Não é isso? Não é o tema? É da onde? 17, do 12 ao 15, perfeitamente. É sobre a viúva de Sarepta, não é isso? Então vou começar no 8 para a gente só ter um plano de fundo um pouco melhor. Se você puder depois queixar como costume da igreja, se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Ó, cola, pega essa daqui, hein? Cola para a faculdade de Enem. Isso aqui é aquela colinha do teste. Antigo Testamento nos numerais, que é 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas. Pega essa cola. Antigo Testamento sempre vai ser masculino os numerais, porque trata-se de livros. Então é 1 Reis, 2 Reis.
1 Samuel e 2, nunca vai ser primeira. Primeiro. E Crônicas também, é 1 Crônica, porque é o primeiro livro das Crônicas. Pegou essa colinha? E no Novo Testamento, sempre os numerais serão no feminino, porque trata-se de cartas. Então, 1 João, amém? 1 Coríntios, isso aqui é aquela colinha do pulo do gato da faculdade. Então, 1 Reis 17, verso 8, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro fazes dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor. Todas as vezes que alguém falar assim diz o Senhor, você precisa reagir, porque é uma profecia. Amém? Assim diz o Senhor. Desde Israel, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Acaba no 15? O 16, só para colocar a cereja no bolo. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Você pode tomar o seu assento, aplaudir a Jesus e falar a palavra mais bonita que vier na sua boca. Aleluia. Essa água é minha? Água de coco, irmão. Oh, glória. Está melhorando. Aleluia. No Brasil dá uma água da bica pra gente, irmão. Amém? Amém? Olha aqui para mim, por favor. Eu preciso, são 10 horas, 10:04. Eu preciso de 20 minutos. 20 minutos. Quem vai trabalhar amanhã aqui? Então, 20 minutos. Amém? Olha bem na bola azul dos meus olhos aqui agora. Deixa que nada tire sua atenção. E todas as vezes que eu estiver enrolando para começar a mensagem, é porque a mensagem vai ser dura. Eu preciso que você foque de verdade. Amém? Uma crise está instaurada em Israel. Essa crise é uma crise não somente espiritual, mas política, econômica, moral, social. A verdade é que essa era monárquica está causando problemas seríssimos. Sério, porque os reis que reinaram, a saber, 8 dinastias, reinaram sobre o Reino do Norte, eles fizeram coisas que não eram do agrado do Senhor. A palavra monarquia é a palavra
oriunda de uma palavra do grego chamada narquia. Narquia quer dizer governo. No grego nós temos uma regra, e uma das regras do grego é que toda palavra no grego que começa com a letra A, ela tem um indicativo de negação para a palavra que está sendo dito. Então, para a gente aprender aqui, narquia é governo, anarquia é a falta do governo. Monarquia é um governo único. Mono, os músicos vão entender isso. Mono, daquilo que é único. O estéreo são 2 canais, sim ou não? E o mono é quando é um canal. Quando é mono, joga para uma das 2 caixas. Quando é estéreo, joga nas 2. É exatamente isso. E agora, depois de 120 anos de reino unificado, assim dizendo, sendo eles pelos 3 primeiros reis de Israel, a saber, Saul, Davi e Salomão, acontece um problema seríssimo. E o problema sério que acontece é que quando Salomão morre no ano 931 a.C., agora existe uma ruptura naquilo que o Senhor tinha acreditado, que tinha preparado para o povo, que não era para ser separado, não era para ser seguido de uma forma humana. Eu costumo dizer que tudo aquilo que começa e não se conclui é porque Deus não estava naquele projeto. E aí, o problema é que o Reino do Norte e essa separação, ela começou debaixo de guerra, de divisão, e terminou debaixo de derrota. Pegue isso. O Reino do Norte começa debaixo de divisão e termina debaixo de derrota. E eu vou te provar. Por quê? Porque o Reino do Norte durou 209 anos. Quantos anos? Me ajuda a pregar quantos anos? Começou no ano 931, quando Salomão morre, e acaba no ano 722, quando lá em Judá o rei é Ezequias. Quem é que acaba com o Reino do Norte? O rei da Síria, por nome de Senaqueribe. Senaqueribe acaba com o Reino do Norte, trazendo assim fim a uma era que não era daquilo que era de Deus. E nessa divisão do filho de Salomão, Roboão e Jeroboão, existe uma divisão. E essa divisão é como? Eram 12 tribos. Me ajuda a pregar. Quantas tribos? Quantas? Eram 12 tribos. Das 12 tribos, 2 tribos vai ficar para o Reino do Sul e 10 tribos para o Reino do Norte. Entendendo-se que então o Reino do Norte, como ficou com a maioria das tribos, 10, ela foi chamada de Israel. Ali era Israel. E embaixo era o reinado de Judá. E aonde a sede do palácio estava em uma cidade chamada Jerusalém, a saber, Jerusalém, que é a cidade da paz. Isso vai fazer com que o problema continue sendo instaurado naquele lugar. No Reino do Sul, o rei é Roboão, mas no Reino do Norte, Jeroboão. Eu disse para vocês, foram 8 dinastias que passaram. E a história que nós estamos contando está na 7ª dinastia, que quem era o rei na época que Elias se manifesta? Era sim o rei Acabe. Diga Acabe. Tá fraco? Diga Acabe. Então vamos lá, só para entendimento aqui nosso. 7 dinastias, quer saber quais são? Amém ou não amém? Porque foi um segmento de dinastia errada. O problema que Elias está enfrentando com Acabe não é um problema que começou de um dia para a noite. É um problema aí de 200 anos de erros, de escravidão, 200 anos de escolhas erradas, 200 anos em persuadir, em estar desagradando a Deus. E agora o problema é muito sério. Começa quando? Com Jeroboão I. Diga, Jeroboão I. Ele governa 22 anos e ele faz mal o que é o Senhor. O filho dele, quando Jeroboão morre, assume. Eu vou falar os nomes e você fala o nome para gravar. Primeiro, Jeroboão I. Diga, Jeroboão I. Ele governa 22 anos, faz o que é mal ao Senhor. E quem assume? O seu filho. O nome dele? Nadab. Diga. Ele reinou 2 anos e depois, por ter reinado 2 anos, ele é assassinado. Diga assassinado. Só que o assassino, em vez de ir para a prisão, não vai. Sabe o que acontece com o assassino? Ele toma o trono. E aí, por tomar o trono, ele governa por mais 24 anos. E qual é o nome do assassino?
Baasa. Baasa foi um rei assassino que tomou o trono, ficou por 24 anos no trono e depois ele morre. Ele faz esse ato de conspiração, toma o trono, fica 24 anos, morre e depois que ele morre, assume Elá, diga o nome. Elá assume e é assassinado com 2 anos também por um homem chamado Zinri, diga Zinri. Zinri é assassinado também. E ele recebe uma rebelião. Quando ele assassina, ele mata Elá. A história vai dizer, a Bíblia diz que se instaura uma rebelião ao redor do palácio. E ali por 7 dias o povo não aceita aquele assassinato e começa a oprimir aquele rei. Zinri fica tão preocupado que o que ele faz? Ele taca fogo em todo o palácio, inclusive se mata. Ele se suicida, porque ele ficou 2 dias, diga assim, 7 dias. Tá fraco? Diga 7 dias. E ele se suicida. Quando ele se suicida, quem assume? Onri, que era seu filho. Onri assume. Onri foi um homem muito poderoso e inteligente, extremamente político. Onri foi um homem que fez com que Samaria fosse cidade. Até então não, no Reino do Norte era uma bagunça. Onri chegou, começou a acertar, ficou 12 anos, só que Onri é conhecido como até então o pior rei do Reino do Norte. Onri foi pior do que todos aqueles em desagradar a Deus. E aí, o problema de ser ruim é que quem é ruim só tem capacidade de gerar o que é ruim. E aí ele vai gerar alguém pior do que ele. Quem era? O endemoniado do Acabe. O Acabe, ele assume como 7º rei da dinastia, e quando ele assume isso com a morte do seu pai, ele se considera rei de Israel. E aí, aleluia, tem uma questão que demônios se reconhecem, grava isso, e o vigília é bom para falar dessas coisas. Demônios se reconhecem. Tem gente que olha para você e acha você bonitinho ou bonitinha, não é porque você é não, aleluia, é porque o demônio que habita nele está querendo tomar conta da sua alma. Porque, vou melhorar, espíritos se reconhecem. Posso te provar na Bíblia? Jesus na barriga de Maria, não é isso? João Batista na barriga de Isabel. A Bíblia fala que um chega próximo ao outro. E o que acontece? Treme, porque o Espírito testifica. Eu já tenho uma palavra para alguém aqui, no começo da mensagem, porque o Espírito Santo de Deus vai testificar com aquele Espírito que habita na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te dar prova clara, escuta isso, de quem é do Senhor e de quem não é. Porque o bom do Espírito, aleluia, para quem tem discernimento, é que quem tem discernimento do Espírito, discerne aquilo que não está no Instagram, discerne aquilo que é maquiado pelos filtros, discerne aquilo que é maquiado pela roupa e pela cara de crente. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo, ei, essa é a semana que eu vou jogar por terra o Espírito do engano, para você saber qual é o Espírito que habita. Então olha para alguém, por favor, somos Assembleia, e a Assembleia gosta disso. Olha para alguém e fala assim, que o Espírito de Deus habita na tua vida, porque vai habitar na minha também. E se habita de verdade, levanta a mão, por favor, meu irmão, abre a boca para dar glória a Deus. Só que Acabe tem um problema, e o problema do Acabe é que ele é cheio de demônio. Diga, cheio de demônio. E aí, quem é cheio de demônio só consegue atrair gente que é cheio de demônio. Aí Acabe consegue fazer a proeza de casar com uma mulher pior do que ele, Jezabel. Tem gente que tem o que merece mesmo, aleluia. Você está reclamando, pastor, essa mulher é porque você merece isso, aleluia. Está merecendo essa prova. Por quê? Porque tu também é prova, aleluia. É fácil a gente falar dos outros. Mas Acabe, a gente só atrai. Pastor, não creio nisso, tá bom. Lei da física, física quântica, o poder da atração. Você só atrai aquilo que vibra. Tem gente atraindo coisa ruim porque o coração é malicioso. Pastor, mas tem cara de crente. O reino do Espírito não respeita careta. Reino do Espírito, ele respeita a essência de adoração. Essência de culto. Daí a palavra cultura. Cultura está relacionado a culto. Aquilo que eu acredito, reverencio e vivo. É modo de viver. Eu posso liberar uma palavra?
aleluia, nós viveremos a cultura do céu, aleluia. Nós, aleluia. Não, irmão, você não vai vir ao culto, a sua vida vai ser um culto ao Senhor. Enquanto você estiver vindo para o culto, é porque você só é o crente da porta para dentro. Mas quando você, aleluia, viver a cultura do céu, aonde você estiver, você está cultuando ao Senhor. E aí o problema está sério. Me deu dor de cabeça aqui. O problema está sério, espiritual. Ó. O problema está sério. E está sério por quê? Porque são 200 anos de problema. 200 anos desagradando a Deus. Assassinato no palácio. Suicídio no palácio. Manifestações de demônio no palácio. Desagradando. Irmão, é um problema muito sério. E todas as vezes que uma crise estiver instaurada diante de um povo, aleluia, é a hora que Deus vai levantar um profeta para resolver a crise. 3 pessoas levantaram a mão, vão melhorar porque você não pegou, aleluia. O que Deus está dizendo é, Deus está levantando profetas quando as crises estiverem instauradas. E quando a crise romper a barreira de uma área. Porque uma coisa é crise no casamento, uma outra coisa é crise financeira, outra coisa é crise... Não, o problema em Israel estava uma bagunça. Crise em todas as áreas. Aí, Deus levantou um profeta. Eu vou liberar a palavra. O que Deus está dizendo é, Ele está procurando profetas, aleluia, mas não é para ser promovidos, é para entrar no meio da crise para resolver problemas. Calma, por quê? Porque a gente acha que profeta foi levantado para tirar foto no Instagram mostrando o relógio. A gente acha que profeta foi levantado para ter Instagram, aleluia, hypado, A gente acha que para ser profeta tem que revelar CPF, falar língua estranha bonita e pular pro lado. Não, profeta, todas as vezes que o profeta foi levantado na Bíblia, foi para resolver problema. Eu, aleluia, prefiro do profeta que resolve problema do que aquele que é promovido na terra. Aqui. E aí Deus levanta o profeta de uma cidade chamada Gileade. Diga Gileade. Gileade é uma província no meio das montanhas rochosas e avermelhadas. Rochosas e avermelhadas de Tibé. Por isso, Elias o Tisbita, não é sobrenome. Interessante é isso. Que Deus levanta um profeta, uma pessoa que não é conhecida até então. Por quê? Aleluia. Porque tinha muito... você vai pegar essa daqui. Você vai pegar, vai anotar e vai botar no status daqui a pouco. Bota meu nome embaixo, crente. Não vai pregar falando, Deus me deu, não. Por quê? Porque, ei. Sabe, Deus vai te levantar um desconhecido para acabar com a bagunça que estava acontecendo. Calma que você vai dar glória com força. Tinha muita estrela, Jezabel, Acabe, 450 profetas lá, tinha muita estrela lá, mas estrela só brilha enquanto o sol não começa a brilhar. É verdade ou mentira? Estrelas só brilham dentro da igreja enquanto não tem sol. Mas quando o sol da justiça, ele é levantado, as estrelas apagam. Eu vou preparar uma palavra, eu vou liberar a palavra. O que Deus está dizendo é, toda estrela no meio do povo de Deus vai ser ofuscada pelo brilho do Espírito Santo e do sol da justiça. É por isso que os problemas, é por isso que as crises não acabam na igreja. Sabe por quê? Porque eu quero chegar dentro da igreja com estrelismo. Mas aí não. É porque é o cantor tal. É o pregador tal. Não, irmão, você não tem coragem de vir às vezes. Pastor, eu tô com dor de cabeça. Aí não vem pro culto lá da sua igreja.
Mas quando é uma famosa da terra, você atravessa a Conérica, vai em Massachusetts e vê, ei, tá adorando a estrela, aleluia. E a Bíblia claramente vai falar sobre cultuar, aleluia, vou falar sobre os luminares. E tem gente achando que isso, na interpretação, é cultuar a estrela, cultuar sol. Não, é cultuar quem a gente coloca como estrela no nosso coração. Mas eu vou liberar uma palavra para os profetas de Deus, porque hoje é a noite que Deus vai quebrar os altares de Baal de dentro do templo. Cadê você que vai quebrar esse altar em nome de Jesus? Aonde está você que veio decidido a adorar somente ao sol da justiça? Obrigado, Jesus. É tão sério isso, que em um dos atributos de Deus, quando nós vamos falar dos nomes dele, ele diz que ele é a estrela da... Porque o brilho do céu não apaga a estrela da manhã, pegou? Me pergunta assim, por que, pregador? Não, me pergunta, senão eu vou voltar para o Rio. Me pergunta, por que, pregador? Porque o brilho da estrela, o brilho do sol é o mesmo brilho da estrela que é da manhã. A estrela para se manifestar tem que... Tá nem no esboço. Eu vou falar, a estrela para se manifestar tem que ter escuridão. E tem gente que para se manifestar tem que andar por esse caminho obscuro. Mas quem é de Deus, oh glória, na claridade brilha. Eu tenho uma palavra para alguém. Você vai brilhar na claridade do Espírito de Deus. Posso falar? Tem muita estrela no meio evangélico. Vigília é bom por causa disso, pode falar. Porque tem muita estrela no meio evangélico brilhando, porque tem uma vida de escuridão. Se trouxer a claridade, não brilha mais. Você foi embora, eu sei que foi. Se trouxer a claridade, não brilha mais. Meu Deus, tá me levando para onde? Ai, já passou 20 minutos? Já passou? Não, irmão, por quê? Porque tem gente que tá achando, eu adoro. Gosto é porque o meu cantor preferido está dizendo assim, ó, traz a claridade. Valor perdido, aleluia, vou liberar a palavra. Jesus na trilogia que ele libera, aleluia, de valores perdidos. Em Lucas 15, ele vai dizer que a dracma perdida estava perdida porque estava apagada. Quando a luz acendeu, eu vou liberar a palavra. O sol da justiça vai raiar sobre as igrejas do Brasil e do mundo. E Deus vai fazer os valores perdidos serem encontrados. Cadê os valores? Aonde estão os valorosos, as valorosas? Levantem a mão, por favor, e diga, eu sou valoroso, eu sou valorosa. Deus vê o valor que você tem. Passou 20? Passou 20? Passou. Aí Deus levanta um profeta desconhecido, doido. E tem uma coisa, Vinícius Ferronato, que a minha mente não entende. Como que um cara desconhecido chega diante do presidente da república? Foi a mesma coisa. Você consegue chegar no Biden lá e falar com ele agora? Hein? Por quê? Porque ninguém te conhece. Fala assim, ninguém me conhece. Chega lá na Casa Branca, em Washington, D.C., e fala assim, ó. Vou falar no inglês, hein? Se tiver na live vai fazer meme depois, não faz não, hein, crente? Tá? I have a message for the president of the United States. Passou? Passou? Se tu não passar, eu trago uma profecia pra tu que teu cabelo cai, irmão. Imagina, eu tenho a mensagem pro presidente dos Estados Unidos. Cadê? Irmão, o que você acha que o membro do FBI vai falar pra você? Volta pro Brasil, meu filho, vai. Agora eu fico imaginando o que é um cara sair de uma favela, Gileade, no meio das montanhas rochosas, lá de Tibete, sem conhecimento. Irmão, na árvore cronológica lá dos Crônicas, não tem posteridade para Elias. Filho de quem? De ninguém. Que dinheiro que tem? Nenhum. Mas Deus, quando resolve levantar alguém, irmão. Sabe por que você não precisa ter influência? Quando você ficar assim, ó, pastor, mas ninguém me ajuda.
ninguém me empurra. É Deus falando assim, ó, porque teu ajudador vai ser eu e pronto. Tem gente que Deus vai colocar outras pessoas para ajudar. E tem outros que vai falar, não, só quem te ajuda sou eu. Quer pegar essa ou não? E tem gente que Deus tira do teu lado porque sabe que depois vai bater no peito para falar, só tá lá porque eu ajudei. Eu vou falar, calma aí, vou falar. Quem gosta de ouvir testemunho aqui? Gosta? Ó, tô lá na igreja, ele sabe, tô na igreja. E tô lá, cuidando de um monte de menino lá. A nossa igreja fica na rua do Ninho do Urubu. Escuta isso. Desde que eu sou pastor, ficar rua do Ninho do Urubu. Quem sabe o que é Ninho do Urubu? Não é coisa do diabo não, irmão. É quase isso. É o estádio do Flamengo, é o CT do Flamengo. É, na mesma rua. Estrada dos Bandeirantes. Bota aí, dá um Google aí, Estrada dos Bandeirantes. Você vai ver, depois bota Igreja Top, tu vai ver que tá na Estrada dos Bandeirantes. A mesma, Lemos, você vai pregar lá, Lemos. E aí, escuta, tá lá. Aí eu cuidando dos meninos lá, da base, um bocado lá na igreja. Lembra daquele que foi pro Real Madrid, o Renier, né? Renier? Quem lembra do Renier? Esse, já foi lá na igreja. Max, um monte, que tá no Fortaleza. E tinha um menino lá da igreja que estava lá 3 anos. Jogador, não vou falar o nome, que ele agora tá no Corinthians. Não vou falar não, aleluia. Sabe quem é? Aí tá lá na igreja. 16, 17, 18. Quando ele tá lá na igreja, e eu ajudando ele, ajudando. Estoura a pandemia. Quando estoura a pandemia, eu falei, meu Deus. Aí ele faz um jogo contra o Palmeiras. O primeiro goleiro fica doente, o segundo fica doente, ele tem que agarrar. Sobe ele da base para agarrar contra o Palmeiras, ele fecha o gol todo. Aí colocaram lá, ministro da defesa, a foto dele, como ele agarrou tudo. Pensa, no dia seguinte, na segunda-feira, a Flamengo assinou um contrato com ele de 3 milhões de reais. Depositado na conta. Eu falei, meu Deus, ovelha aqui da igreja, eu com uma obra. 3 milhões, pastor tem uma unção de fazer conta rápida para dízimo, irmão. E ele era dizimista fiel? Era fiel, quando eu recebia pouco. Falei, recebeu 3 milhões, 300 mil de oferta, eu acabo com a obra, ainda sobra o dinheiro para eu pegar o espaço do lado. Lembra? No dia que ele assinou o contrato, não pisou mais o pé na igreja. Irmão, eu ficava endemoniado. Já teve Deus, eu posso confessar um pecado para vocês? Deus chorar, irmão. Na obra, eu sentava na obra e falava, Deus, está faltando um cimento, Deus. Aí abria o Instagram assim e aparecia lá, goleiro tal recebe mais um prêmio de tanto. Eu falo, meu Deus. E Deus toca no coração dele, Senhor. E às vezes eu mandava áudio para ele, orando, que eu tenho esse costume. Senhor, toma o teu filho e toca nele, lembra ele que ele tem que vir na tua casa, Senhor. E várias indiretas na oração eu mandava para ele, e nada. E aí a obra passou 3 anos. Quantos anos? Entra a pandemia, sai pandemia, eu prego aqui, e ele não aparece na igreja. No dia da inauguração da igreja, pronto, depois de 3 anos, gastei mais de 200 mil na obra. Primeiro culto de inauguração, quem entra pela porta? O miserável dele. Ele entrou e sentou, meu pastor, abriu o braço, e quando eu olhei para ele, um conflito entrou na minha mente. E o bom é que para todo conflito existe alguém que resolve os conflitos. Posso liberar essa palavra? Deus vai resolver os seus conflitos, tá? Passou 20 minutos? Não? 20? Aí, eu falei, Deus, que conflito é esse? E aí, quando ele saiu, eu falei, varão, precisei de você aí nessa obra, cara. Falando pra ele, pastor, eu fazia de tudo pra vir aqui, não conseguia vir, cara. O clube, e já teve dia de eu parar o carro aqui na frente, daqui a pouco alguém me ligar. Eu não consegui, pastor, 3 anos. Eu falei, é verdade? Ele é. Eu falei, pensando, mentiroso. E Deus falando, não, é verdade. Ele não está mentindo, não. Quando ele foi embora, irmão, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Segundo culto da festa da igreja, inauguração do novo templo. Deus tomou um vaso. Quem crê que tem vaso na terra? Vinícius, tem vaso na terra. Deus tomou um vaso, Vinícius. E a irmãzinha lá da igreja do ciclo de oração, irmã Edinaí, aleluia. Fala toda errada, problema. É desse jeito, aleluia. Tem dor, dente na boca, o atacante e o zagueiro só, irmão. Pensa, ela veio, aleluia, de lado, fazendo aquela ligação, tirando, veio daquele negócio, Vinícius, eu olhando para ela na minha direção. E eu falei, vem. Ela botou a mão em mim, começou a entrar no manto e falou assim, tu te perguntou ontem, por que ele não entrou aqui no período que estava sendo construído? Eu te respondo hoje. Olhei para ela, falei, fiquei todo arrepiado que nem você ficou. Eu falei, e a Deus? Aí ela falou assim, ó, por quê? Porque se ele está aqui, todos iriam achar que o dinheiro dele fez a obra, mas eu, Senhor,
não divido a minha glória com ninguém. Não divido a minha glória com ninguém. O que Deus está dizendo para alguém é: eu até proibi algumas ajudas, porque quem vai te ajudar e te levantar é Deus. Aonde está alguém que está recebendo a graça de Deus? Você vai ser ajudado por Deus. O homem não tem poder de resolver a tua causa, mas Deus tem. E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, por favor, começa a dar tchau. Dá tchau para aquele que quer dividir a glória de Deus sobre a tua vida. Não vai. Quer pegar isso? Quer pegar ou não? Todas as vezes que você colocar a expectativa de uma pessoa de resolução do teu problema, Deus tira essa pessoa da sua vida. Porque Deus nunca vai competir com ninguém. Quem levantou Elias foi Deus. Ele não precisou de influência. E Deus colocou ele de frente. Irmão, não entrei ainda no sermão. E Deus colocou ele de frente com Acabe. Acabe é endemoniado, mas até para os endemoniados os acessos para os homens de Deus estão abertos. Acesso para homem de Deus não está fechado, está aberto. Aí o acesso está aberto, ele chega diante do rei. Irmão, o problema eu falei que era político e social e moral. Por quê? Da crise. Político, porque estava todo mundo comprado para se sentar na mesa da Jezabel. A dominadora endemoniada. O assembleano acha que nós achávamos, eu sou assembleano desde de raiz, eu achava que não teve uma época que a assembleano, quem tem mais de 20 anos de crente aqui, levanta a mão, na assembleia, 1, 2, 17, tá valendo, olha aí, há 17 anos atrás, 20 anos, pintar unha de vermelho era coisa de Jezabel, verdade ou mentira? Brinco, coisa de Jezabel, batom, coisa de Jezabel, cílios, leste, né? Volume russo, eu sei tudo que eu pago para varoa. Unha de acrigel, meu Deus, hein? Fibra de vidro, tu acha que eu não sei dos Paranauê não? Leve, da tua boca nem era assim, filho, tua boca era murcha. Botou o negócio, ficou com a boca, bicuda, hein? Esse cabelo cheio aí não é teu não, eu sei que aplica. Eu sei, tudo amarradinho aqui por baixo, ó. Aleluia, varão, coloca a mão que fica preso, eu sei. Aí, isso daí era tudo coisa de quê? Jezabel. A gente achava que o espírito de Jezabel era o espírito de maquiagem. Não, para com isso, é doutrina. Sabe qual é o espírito de Jezabel? Me pergunta, qual é? Vou parar de pregar, tá? Sabe qual era? O espírito você tem da glória a Deus. Fala, qual é? O espírito da Jezabel é aquele de manipular. Quem tem que ter o controle? Todas as vezes que você vê alguém se levantar na igreja ou no casamento com o intuito de querer tirar a autoridade de quem tem, essa pessoa tem espírito de Jezabel. E eu vou falar e você dá glória, porque por hora a gente acha que Jezabel só opera na vida de mulher, e não, tem muito homem com espírito de Jezabel, quer manipular aquele que tem o controle. E eu vou falar, a Bíblia diz que a autoridade na terra é dada por Deus. Então olha para alguém e fala assim, respeita a autoridade que Deus me deu, irmão. Eu posso falar? Ei, maturidade espiritual. O fato de eu respeitar a sua unção não quer dizer que eu sou menos ungido, irmão. Porque tem gente que confunde isso. Não, só porque o varão é ungido, é você mesmo. Para com isso, não existe não. Aí ele vai, ele levanta, olha para Acabe e fala o que para Acabe? Segundo a minha palavra, e isso aqui me conflitou, não vai chover na terra. Ele não dá tempo. Ele fala que não vai chover e nem cair orvalho, serenar, nada disso. Não vai chover, não vai cair orvalho. E aí, o que me confunde, sabe o que é? Olha bem na bola azul dos meus olhos. Sabe o que é, Vinícius? Porque eu criei que em nome de... Jesus falou isso, em meu nome farão obras semelhantes ou maiores do que eu fiz. Se ele grita lá em nome de Deus, porque até então Jesus não tinha sido manifesto, se ele grita lá em nome de Deus não vai chover. Ok. Mas ele fala, segundo a minha palavra. Me pergunta por quê? Quem sabe o que profetiza, assume a responsabilidade da profecia.
melhorar a frase, que está vindo agora. Quem sabe por quem profetiza, assume a responsabilidade da profecia. O que Deus está dizendo é, Elias falou segundo a minha palavra, por quê? Porque ele tinha certeza quem estava falando com ele. Aqui em Reis não me explica, ei, mas se você anota, se você abrir a palavra lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, nós vamos saber. Por quê? Está escrito, e Elias, homem sujeito às mesmas paixões que a nossa, dizendo que não choveria, em oração clamou a Deus. Sabe o que ele fez? Falou que não ia chover, foi para o joelho e não choveu. Posso liberar a palavra? Aquilo que você fala hoje, depois clama em joelho, Deus faz um memorial e um altar e te honra. Isso é Bíblia, não é invenção de moda. Está aqui, Elias fez parar de chover com a oração. Eu vou liberar a palavra para quem gosta de oração. E o que Deus está dizendo é, a sua oração pode sim mover o sobrenatural, mover o natural, mover o tempo. A sua oração pode sim entrar dentro do consulado, entrar na imigração, pode sim mover o sobrenatural. E se você ama orar, por favor, levante a mão e diga, eu creio no poder da oração. Ele move o sobrenatural com a sua oração. Tiago 5,17, confere aí, não é isso? Ele pede a Deus em oração e Deus faz parar de chover. Sabe o que foi isso? Me pergunta, o que foi? Deus nem tinha falado com ele de chuva. Está aqui. Mas ele profetiza da carne? Não, da fé. Profetizou e foi para o joelho. Porque Elias tinha uma definição. Me pergunta qual? Está fraco, vou voltar para o rio. Me pergunta qual? Que Deus ouvia a oração dele. Aí ele vai e clama em oração, profetiza que não vai chover. E aí ele precisa fugir. Diga, fugir. Diga, profeta. Não, irmão, fala alto que tem gente dormindo. Diga, profeta. Não, fala, profeta. Prepare-se para se esconder. Vou voltar nos profetas, porque os profetas de hoje querem ser promovidos. O profeta profetiza e Deus fala, sai-te daqui e esconde-te na caverna junto ao ribeiro de Querite. Quem quer ser profeta? Esteja pronto para viver escondido por Deus. Quem quer ser profeta? Esteja pronto para perder seguidor no Instagram, tá? Porque tem gente que para ser aceito no céu tem que ser cancelado na terra. Olha Deus falando para o profeta, o único, se esconde. Porque isso aqui é poderoso, eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Não entendeu? Não entendeu? Está escondido, mas não está abandonado. Anota isso. Pastor, aleluia. É porque eu não estou cantando na igreja, mas não está abandonado, está sobrevivendo, come. Pastor, não estou pregando, mas não está abandonado, fica nessa caverna e come. Pastor, eita, porque alguém está achando, olha isso aqui. Alguém está achando que a caverna é Deus querendo apagar o profeta. Mas diga assim, não é. É Deus preparando o profeta, sabe para quê? Para oração contra o profeta de Baal, que vai cair fogo do céu. Alguém só olha, é Deus falando assim, ó, eu te usei para o presidente da república e se prepara. Por quê? Todo o Senado que se curva perante a ele, eu vou derrubar através da sua vida também. Aí, ele se esconde ao ribeiro de Querite. Agora você vai ter que dar glória, passou 20. Não? Aí, olha aqui, ele se esconde ao ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que 2 vezes por dia o corvo, diga corvo, não, tá fraco, diga corvo. Se você é de americana, diga corvo. Então, o corvo trazia comida. Olha, pega isso daqui, irmão. Se você não pegar, eu vou jogar o microfone na sua cabeça. O corvo trazia comida de manhã e de tarde. De manhã e à tarde. 2 vezes por dia trazia comida. E o interessante, isso aqui é poderoso, que o corvo é um animal amaldiçoado. Porque tem contato com o animal morto. E a Bíblia fala, Antigo Testamento ainda, tá? Levítico, que não era para ter
contato com animal torpe, animal morto. Então, corvo, até hoje em Israel, eu estive em Israel, é um animal amaldiçoado. Tem muito corvo aqui nos Estados Unidos, já viu? Aquele pássaro preto. Não é urubu não, é corvo. Urubu também é amaldiçoado, porque tem contato, é da família, é primo. Aleluia. Sou urubu, Aí, tá lá. Escuta isso. Irmão, dá para entender como é que Deus trata com o profeta? Me pergunta como? Quando Deus quer cuidar do profeta, até o amaldiçoado Deus usa para alimentar o profeta. Eu não estou nem no esboço, acho que não vai dar tempo. Vinícius, por que Deus vai levantar um bicho amaldiçoado? Porque não usou a águia? Porque não usou um leão? E uma pomba, vem na pomba, pomba linda. Não, ele vai usar o corpo. Me pergunta por quê? Porque o que Deus estava dizendo é: a obediência faz até o amaldiçoado te abençoar. Esconde-te. Esconde-te. O amaldiçoado está abençoando. E uma coisa é boa, me pergunta qual é? Elias se alimenta do corvo que traz alimento para ele 2 vezes por dia, mas não cria o corvo. Porque a gente tem que saber decifrar quem é da classe que Deus só vai usar para nos abençoar e quem tem que sentar na nossa mesa. Tem diferença. O problema... vou falar. Posso falar? Só porque tem bênção vai ter acesso à minha casa? Claro que não. Não, pastor, chamei para ir lá em casa porque está me abençoando. Calma lá. Às vezes é corvo, calma. A caverna é para você. Pode dar Google que isso não está no Google não, tá? A caverna é para você. Diga, a caverna é para você. O corvo Deus só está usando para trazer o alimento. Para trazer o alimento. Não quer dizer que você vai pegar o corvo para se tornar bichinho de estimação. Ei, pega e manda embora. Olha para alguém e fala assim: quem é você? O que traz a bênção ou o que é a bênção? Posso liberar a palavra? É só para você pensar, porque nem todo mundo que tem a bênção é abençoado. Tem gente com a bênção, posso falar? Mas é amaldiçoado. Sei que você não gosta de mensagem assim, mas eu não sei pregar diferente. Eu até preparo um negócio legal para a gente virar, mas eu não consigo. Vigília e consagração é bom por causa disso. Aí, ele vai lá. E aí, irmão, o problema está sério. Porque o rio começa a secar. Já passou o tempo. Então esteja pronto para viver as consequências daquilo que você profetiza. Aquilo que você fala, você vai viver consequências disso. Fala mal do pastor, você vai ver que você vai chegar na sua casa. Fala mal do irmão, é porque a gente acha também que é só pastor. Eu falo aqui, tu como pastor da minha igreja lá. Falou mal do pastor é maldição. Falar mal do irmão também é a mesma coisa. O pecado é o mesmo. A medida é a mesma. Aí, aqui, tá ruim já a história. O ribeiro tá secando, comendo pelo corvo que traz comida. E agora Deus fala: sai daí. Olha só, nós lemos aqui. Eu cheguei no tema agora, eu tinha que começar a pregar agora. Então falta 1 minuto para 20. Em 1 minuto eu vou pregar. E aí quando ele chega, estou terminando. Quando ele chega lá, Deus falou assim: meu filho, passou o Querite, agora vamos lá. Vai para Sarepta. É Sidom, é cidade de Sidom. Vai para Sarepta. E eu, isso aqui está poderoso, no versículo 8, diga versículo 8. Vou ler aqui, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Ei, quem quer viver na obediência tem que entender que o tempo não é teu, o tempo é de Deus. Pastor, está demorando muito o meu processo. Está na obediência, então aguarda ligado. Quanto mais você murmura, mais tempo você fica no deserto, minha filha. Então, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Isso aqui é poderoso. E eu tenho aqui 8 pensamentos. Eu tinha que começar a pregar agora, sério. 8, mas eu só vou falar um. Amém ou não amém? Amém ou não amém? É quando eu voltar de novo em março, me agenda que eu venho. Eu termino esse manto aqui. Amém? Por quê?
Porque ele fala, eu ordenei a uma viúva que ali te sustente. Isso aqui é poderoso. Porque nós vamos ver Deus dando ordens. Primeiro ele ordena o corvo, depois ele ordena a viúva. Repare que Deus só vai ordenar a gente com problema. O corvo é amaldiçoado e a viúva é a mulher viúva que não tem... E outra, a Bíblia fala que quando ele entra na cidade, a mulher está catando graveto. É a mesma coisa que catar latinha. Situação é boa? Difícil. Viúva, ela não tem o que comer. O que ela falou? Eu tenho um bocado de farinha, um bocado de azeite, um pouco de azeite, para fazer um bolo, para fazer uma comida para eu e meu filho, e depois morreremos. Ela não tinha mais expectativa. Aí agora vai a primeira profecia, eu vou parar nessa. Amém ou não amém? Sabe qual é? Ei, ela pode ser viúva. Teve perda, sim ou não? Sim ou não? Ela pode ser pobre. Está catando graveto, sim ou não? Está passando necessidade, sim ou não? Sim ou não? Não tem expectativa de vida, sim ou não? Mas continua ouvindo a voz de Deus. Olha o que o Senhor disse. Eu ordenei a uma viúva. Sabe o que eu aprendi? É a segunda lição, vai rápido. Que independente da minha situação, eu continuo obedecendo ao meu Deus. Tem gente que só quer obedecer a voz de Deus enquanto está com dólar na carteira. Não é nem mais na carteira, que agora é na conta, você só usa zero, aleluia. Pastor, vou no ensaio, porque ficou sem dinheiro, não trabalhou, o schedule deu problema, aí começa a abandonar culto, abandonar a igreja, abandonar tudo. A mulher está quebrada, que nem o celular da irmã que ele jogou no chão ali, ó. A mulher está quebrada, sem dinheiro, vivendo luto, na prova, mas isso não a impede de obedecer à voz do Senhor. Terceira lição, vai ou não? Vai ou não? Independente da situação dela, ela ainda tem intimidade com Deus. Ela tem intimidade, só estou no versículo 8 só. Se for para chegar no 15, eu termino às 7 da manhã. Ela está dizendo aqui, eu ordenei a ela. Ei, Deus fala com a mulher, e a mulher está obedecendo aquilo que Deus fala. Eu posso liberar uma palavra? Para o azeite não faltar. Está aqui o primeiro princípio, não dá para pregar. Está aqui o primeiro princípio, para o azeite não faltar, você tem que obedecer à voz do Senhor. Para a farinha na panela não acabar, você precisa permanecer com a intimidade que você tinha com Deus. Pastor, está doendo, mas continua com a intimidade. Pastor, eu não sei como fazer, mas continue com essa intimidade. Pastor, é prova, mas continue com a intimidade. Aí o texto diz que ele chega para ela e outra, o profeta chega com a atitude, né? Faz um bolo primeiro para mim. Ela faz ou não faz? Está pronto para poder materializar aquilo que você crê? Porque tem gente que só serve a Deus no metafísico. Eu creio, na hora de crer, não creio nada. Eu espero, na hora de esperar, não espera nada. Não, eu faço. Eu sou fiel, na hora de ser fiel, você não é nada. Só fala. É por isso que o texto vai dizer, quando o povo estava no cativeiro babilônico, a profecia foi, vocês me adoram de lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe qual a diferença dos crentes hoje aqui na terra? E eu falo isso Estados Unidos, Brasil, qualquer lugar do mundo. Tem aqueles que materializam o que creem, e tem outros que não têm fé para isso. Se a ordem vem de Deus, irmão, olha que Deus falou para ela, eu ordenei uma viúva que cuide de ti. Demora lá, irmão, dá para entender? Se Deus manda o profeta demorar, é sinal que a comida não vai acabar. O que Deus está dizendo é, eu vou manter você enquanto você manter os meus propósitos. Vou liberar a palavra, hein? Tá ruim o emprego? Tá ganhando menos dólar? Começa a manter a casa de Deus para você ver se Deus não... Se você tiver disposição para manter aquilo que é de Deus, Deus não vai deixar acabar sobre a tua vida. Sei que você precisa que eu grite para entrar no manto.
Mas o que Deus está dizendo para mim e para você é, e eu já estou terminando de verdade. O que Deus está dizendo para mim, passou 20 já? Passou não? O que Deus está dizendo para mim e para você é, ei, está disposto? Quantos aqui estão dispostos a viver o sobrenatural de Deus? Quantos aqui estão dispostos a viver o sobrenatural de Deus? Posso tocar aqui? Posso? Não quero usar fone de ouvido não, porque eu preciso sentir o que está acontecendo aqui fora. Amém? Amém? Se coloque de pé, por favor, irmãos. Ei. Isso. Só quis tocar porque esse aqui é vermelho. No Brasil quase não tem dele. Meu irmão lá pintou, era vermelho, verde. Olha que inveja dessa guitarra, irmão. Lanterna verde, mano. Vou tirar a foto e mandar pro meu guitarrista lá para ele ficar com o espírito da inveja. Eu quero orar por alguém aqui. Cadê o tecladista? Cadê ele? Vem cá, cabelinho. Tá muito fino aqui. 18ª aqui pra mim. Aí, varão, você falou inglês. Eu acho que só que tá muito fino. Tem que falar um pouco mais. Já namora? Ainda não. Deus vai abrir a porta pra você, eu creio. Eu vou chamar você aqui na frente. Você quer viver o sobrenatural de Deus. Você que crê que não vai acabar na sua vida. Que Deus tem coisas grandes.